Olá para você que acompanha a TV Câmara no canal 6.3 da TV aberta, a Rádio Câmara na frequência 105.5 FM ou nas redes sociais. Eu sou o Lucas Raposo e estou aqui nos estúdios da Rádio Câmara FM para mais um episódio do Pod Câmara, o seu podcast da Câmara Municipal de Manaus. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Câmara, que tem o prazer de receber hoje a doutora médica ginecologista Liane Rogério, que está aqui para falar sobre um assunto super importante, que é a endometriose, uma doença que pode afetar muitas mulheres, e também sobre o projeto de lei do presidente aqui da Câmara, o vereador Caio André, que possibilita a ausência de mulheres acometidas por essa doença por até 3 dias durante o trabalho. Olá, doutora Liane, seja muito bem-vinda aqui à Câmara Municipal de Manaus e, em especial, à Rádio e à TV Câmara. Obrigada, boa tarde, Lucas. Obrigada por me receber aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante para as mulheres. A gente aqui agradece a sua presença aqui, doutora, mas antes de começar o nosso bate-papo, a gente tem um VT que o nosso repórter Amaury Moraes produziu, que vai explicar um pouquinho antes o que é a endometriose. A endometriose é uma doença crônica que modifica o funcionamento das células do organismo, revestindo o tecido uterino, que ao invés de serem repelidas no período menstrual, se movimentam em sentido oposto, caindo nos ovários, voltando a se multiplicar e ter sangramentos constantes. De acordo com dados deste ano, a doença pode afetar 1 a cada 10 mulheres entre 25 a 35 anos de idade, podendo atingir não só órgãos reprodutivos, mas também intestino, bexiga e pulmões. Pode ser silenciosa em cada 20% das mulheres no Brasil e seus principais indícios são dores nos atos sexuais, na urina e ao evacuar, dores pélvicas na menstruação, cansaço, diarreia e entre outros, podendo ter infertilidade a cada 40% dos casos. O diagnóstico da endometriose pode ser realizado com o exame clínico, podendo ser confirmado com exames de imagens e laboratoriais, porém, para ter a certeza, depende da biópsia. No dia 8 de agosto, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Caio André do Podemos, utilizou a tribuna do plenário para defender a necessidade de um projeto de lei instituindo a licença menstrual para mulheres com endometriose em Manaus. O PL, deliberado de autoria do próprio, prevê que as servidoras públicas municipais acometidas pela doença, com laudo médico, podem se ausentar de serviços laborais por 3 dias durante o período menstrual. Mas, para falar melhor sobre essa situação, a doutora Liane Rogério vai nos dar maiores esclarecimentos sobre o assunto. Por isso, eu volto com vocês aí no estúdio da TV e Rádio Câmara. Obrigado, Amaury, por suas informações. Então, doutora, a gente viu aí no VT, né, que a endometriose é uma doença com alta incidência, né, no público feminino, obviamente. Com certeza, 10% das mulheres pode estar sendo acometida por essa doença. É muito alto. Muito alto. E quais são os sintomas, né, que as mulheres devem estar atentas para esse diagnóstico da endometriose? O principal sinal de alerta é começar a ter cólicas insuportáveis, né? Assim, é normal ter cólica na hora que menstrua? Com certeza, Lucas. Com certeza é normal. Existem mulheres que não sentem nada. Existem as mulheres que sentem uma cólicazinha, mas assim, isso não as impede de sair para trabalhar, não as faz perder uma prova, não perde aula de educação física. Enfim, esse nível, essa intensidade de cólica, essa é normal. Aquela que não impacta na vida cotidiana dessa mulher. Mas existem mulheres que, quando elas menstruam, elas não conseguem fazer mais nada. Faltam escola, faltam trabalho, não conseguem levar os filhos para fazer uma atividade ao ar livre. São mulheres que passam a precisar estar com uma cartela de analgésico na bolsa. Eu escuto relatos, às vezes, de pacientes que vão, assim, às vezes, fazer uma viagem de barco, vão para uma pescaria, algum lugar no interior, algum lugar mais remoto, que esquecem o remédio em casa e voltam em pânico. Meu Deus, eu não posso menstruar sem o meu remédio. Isso não é normal, essa dependência de analgésico. E imagine, existem mulheres que precisam, inclusive, de atendimento nos prontos-socorros por causa das cólicas, porque nem mesmo os analgésicos simples aos quais elas têm acesso estão resolvendo. Então, assim, esse é o principal sinal de alerta. Esta mulher precisa ser investigada por um profissional que esteja familiarizado com o exame físico para endometriose e que também vai pedir exames de imagem para a gente suspeitar da doença e fazer o diagnóstico para ela. Agora,
É só a cólica menstrual muito intensa que é o sintoma? Não, na verdade, por incrível que pareça, isso não é do conhecimento da maioria das pessoas, mas assim, algumas mulheres nem têm tanto essa cólica menstrual intensa, mas elas vão ter muita dor na hora da relação sexual, ao ponto de pedirem para o parceiro parar. Dores após a relação sexual, elas sentem como se elas tivessem sido, elas falam assim, doutora, parece que eu fui espancada. Quando eu termino a relação sexual, eu fico horas ou dias me sentindo assim. Outro sintoma muito comum, dores retais na hora de evacuar. Sintomas vesicais, é muito comum no consultório, pacientes falarem assim, doutora, tem um tempo que agora eu acho toda hora que eu tô com infecção de urina. Só que eu vou no pronto-socorro, fazem exame de urina em mim e o exame tá sempre normal. Mas eu tenho, doutora, esse sintoma na minha urina. Eu já fui em 5, 6 médicos. Então, assim, esses são os sintomas mais comuns que devem alertar a paciente que tem algo que não está normal. E é natural que a paciente com dor pélvica procure o ginecologista em primeiro lugar. Dor na pelve, ela pensa, né? Estou com um problema ginecológico. E ela deve, sim, procurar o ginecologista, que é o principal médico, né? A principal especialidade que tem o treinamento para fazer esse diagnóstico. Entendi. Então, a senhora utilizou uma palavra que me chamou bastante atenção, né? A palavra insuportável. Então, daí vem a importância do projeto do vereador Caio André de garantir a essas mulheres a ausência, né? A licença menstrual por 3 dias durante essas crises de endometriose, digamos assim. Qual a importância, né, de estar se trazendo essa iniciativa? Olha, em primeiro lugar, só da gente estar discutindo esse tema, né, já é muito importante, porque a gente consegue trazer para a população geral a gravidade, né, dessa doença. Porque essa é uma doença invisível. Ninguém vê a dor do outro. A gente vê uma lesão, a gente vê leishmaniose, a gente vê catapora, a gente acredita que a pessoa está doente. Mas a gente não vê a dor, a gente não vê a inflamação pélvica dela. Então, é muito comum as pessoas julgarem essas pacientes de frescas, que estão fazendo corpo mole. Principalmente para nós homens que nunca menstruamos e a gente não tem ideia do que é uma cólica menstrual. Imagina uma dor de endometriose, essa dor incapacitante. Exatamente. Mas eu quero aqui chamar a atenção, né, que é muito comum as pessoas pensarem que a incompreensão em relação a essa doença vem só do mundo masculino. E isso não é verdade, porque o primeiro lugar que essas pacientes se sentem mal compreendidas, muitas vezes, é dentro de casa pela própria mãe, que muitas vezes teve endometriose, pela avó, que muitas vezes teve endometriose. A gente sabe que existe um histórico familiar comum para essa doença, e que julgam que se elas tiveram dores a vida toda e suportaram, então a filha tem mais a que suportar, e não valorizam a dor dessa menina, né? Dessa adolescente, que muitas vezes essa doença pode começar a se manifestar tão cedo quanto nos primeiros anos da vida menstrual dessa mulher. E é comum mesmo empregadores, mulheres, não compreenderem, né, a situação de saúde de uma colega que está sofrendo com essas dores. Eu tenho um exemplo, inclusive eu queria deixar aqui para todo mundo ver como é verdade, de uma paciente que trabalha com a mãe. A mãe é a chefe dela. E quando ela sofre mensalmente, ela está tentando engravidar. Então, todos os meses ela precisa estar menstruando. E quando ela menstrua, ela não consegue ir para o trabalho. E a mãe dela não entende. Né? Então é bem complicado. Daí a importância da gente tratar sobre o assunto. Exatamente. E a senhora falou sobre a questão familiar, né? O histórico familiar que pode levar as mulheres a desenvolverem a endometriose. Existe algum outro comportamento ou algum hábito que pode desencadear essa doença? Isso não está assim tão estabelecido, né? Por exemplo, a gente sabe que se a pessoa engordar muito, a chance dela desenvolver hipertensão ou diabetes é muito alta. Não existe isso, mas a gente sabe que existem fatores de risco associados ao desenvolvimento da endometriose, né? Então, uma vida sedentária, moderna, muito estressante, muito ocupada, má alimentação, ansiedade. Hoje em dia,
esses são os principais fatores, né, que estão associados. Não quer dizer que quem passa por isso necessariamente vai desenvolver endometriose. Entendi. E existe tratamento? E se existe, como ele é feito? Se é possível ter uma cura? Muito bem. Existe tratamento para endometriose. Nós temos 2 pilares principais para o tratamento. O primeiro passo, o primeiro pilar é o tratamento hormonal, que a gente chama de tratamento clínico, né? Na medicina a gente quer sempre começar do mais simples, do que daria menos efeito colateral, do que vai provocar menos risco para a paciente. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a cirurgia, via de regra, não é o primeiro passo para o tratamento dessa doença. O primeiro passo é tentar fazer com que essa mulher fique sem menstruar por algum tempo, para a gente tentar controlar a progressão e os sintomas dessa doença. Então, inicialmente, normalmente se começam anticoncepcionais, existem várias formas de administração, implantes, via oral, etc. Aí, existem também tratamentos como a fisioterapia, essa paciente precisa passar por uma avaliação nutricional, então são vários pilares para a gente tentar controlar essa paciente clinicamente. Quando isso falha, a gente passa para o tratamento cirúrgico. E aí, uma outra indicação do tratamento cirúrgico também é para mulheres inférteis com endometriose e que a doença pode verdadeiramente melhorar as chances dela vir a gestar naturalmente em casa. A chance disso acontecer após uma cirurgia é de 60% aproximadamente. Então, quando bem indicado, a cirurgia é um excelente tratamento. E essa paciente, ela vai ter que ser acompanhada para o resto da vida? Ou existe um momento em que a endometriose vai deixar ela mais tranquila, vai dar uma amenizada? Poxa, excelente pergunta. Ela vai ter que ser acompanhada o resto da vida, sim. A gente explica no consultório que ela é como se fosse ela é uma doença crônica. É como se a pessoa tivesse recebido o diagnóstico de diabetes. Tem um ano que a pessoa está lá toda controlada, usando sua insulina, feliz da vida, foi no consultório do médico e acha que não vai mais voltar. Aparentemente está tudo bem com ela. Não, ela vai voltar. E a endometriose é uma doença, por definição, progressiva. Então, a gente não sabe quem vai ser a paciente, não se tem hoje como saber que perfil de paciente é aquela que eu sei, que eu saberia, que vai progredir, que não vai progredir, se essa progressão vai ser rápida, se vai ser lenta. Se vai progredir apesar do tratamento hormonal ou não, então essa paciente precisa de segmento. Vai haver um momento da vida dela que a doença vai deixar ela mais em paz, né? Como você perguntou. Geralmente após a menopausa. Por quê? Porque cessa o ciclo menstrual, cessa a produção hormonal maior daquela paciente e essa doença, as lesões, elas param de ser tão alimentadas. Então, dá uma desinflamada, o paciente passa a ter menos dor e ela, via de regra, fica muito bem. Porém, eu quero aqui fazer uma ressalva. A endometriose, ela pode levar a uma condição de dor crônica. E a dor crônica, ela já não mais depende do ciclo menstrual dessa paciente. Ela já não mais depende da produção hormonal pelos ovários dessa paciente. Então, mesmo que o ovário pare de funcionar após a menopausa, a dor crônica pode persistir. Então, esta paciente pode sim continuar precisando de tratamento para a dor. E como é que é feito, né, o tratamento nesse estágio mais avançado da doença? Muito bem. A dor crônica, ela na maioria das vezes precisa de fisioterapia, precisa de uma mudança de hábitos de dieta. Muitas vezes vai precisar de medicamentos psicotrópicos. E às vezes, da atuação do profissional que atua com procedimentos para dor, do anestesista, ou do neurologista, ou do ortopedista, que faz procedimentos intervencionistas para tratar a dor. Então, doutora, por tudo isso que a gente pôde observar aqui nesse nosso bate-papo, a endometriose é uma doença que afeta diretamente a qualidade de vida das nossas mulheres. Exatamente. Que áreas que são as mais prejudicadas, né, nessa relação entre a mulher e a endometriose? Eu diria todas. Assim, a mulher, ela...
Quando ela começa a ter um sintoma muito intenso, ela é tão prejudicada, Lucas, que assim, uma informação muito importante aqui, interessante, é que a cor do mês de conscientização para endometriose é a cor amarela. Essa cor é a mesma cor da conscientização, do mês de conscientização contra o suicídio. Qual é o mês da endometriose? Março. Março amarelo. Inspirado em Setembro Amarelo. Amarelo porque é a cor da conscientização contra o suicídio. Contra o suicídio. Então, que áreas você acha que são impactadas na vida de uma pessoa que chega a pensar em tirar a própria vida? Todas elas chegam muitas vezes no consultório dizendo assim, doutora, eu já pensei em me matar. Me ajuda porque eu perdi o sentido da minha vida. Porque ela senta, dói. Ela levanta, dói. Ela fica muito tempo em pé, dói. Se ela ficar muito tempo na fila de um banco esperando, ela tiver com a bexiga cheia, dói. Ninguém entende, ninguém dá a vez. Ainda tem isso. Além da dor, tem a invisibilidade, né, que é dada para a doença. Exato, porque é frescura. Ela menstrua, ninguém entende. Ela precisa trabalhar de qualquer jeito. Os filhos. É assim, o lugar onde elas mais são machucadas é dentro de casa. Então a gente pode dizer que são efeitos físicos e emocionais também, que essa mulher vai sofrer. Exatamente, ela não consegue se relacionar bem mais sexualmente com o marido. É comum mulheres chegarem no consultório, às vezes com mais de 6 meses, sem nenhuma condição de manter uma relação sexual, às vezes até por mais tempo. Então, a vida dela, o casamento dela, a profissão dela, tudo fica impactado por conta dessa doença. E com esses tratamentos que a gente já discutiu aqui, que a senhora já explicou, doutora Liane, é possível a mulher ter uma vida com qualidade? Sim, para muitas mulheres é possível. É importante a gente colocar aqui que existem muitos perfis diferentes de pacientes com essa doença. A gente tem pacientes que são assintomáticas, que não sentem nada e têm a doença. Às vezes até muito avançada, e mesmo assim elas não têm sintoma. Existem mulheres com sintomas leves, moderados e graves. É o seguinte, doutora, a gente sabe que, por exemplo, uma infecção por HPV pode desenvolver um câncer de colo de útero. Certo. A endometriose, ela pode desencadear também outras doenças mais graves? Pode, mas isso é raríssimo. Tá? Então, assim, é importante a gente falar sobre isso, é importante que a paciente saiba, até porque é mais um motivo para ela lembrar que ela precisa de acompanhamento, segmento, ela não pode sumir. Mas, assim, é principalmente quando a endometriose está acometendo os ovários, que aí recebe o nome de endometrioma. É uma endometriose acometendo os ovários, mas a gente chama de endometrioma. O endometrioma está comumente relacionado a transformação tumoral no futuro. E a especialidade mais indicada seria, para fazer esse diagnóstico, o ginecologista. O ginecologista, com certeza. É ele que está mais habilitado e acostumado a atender essas pacientes e fazer o diagnóstico. Muito bem, doutora. E, assim, falando um pouco da pesquisa, né, sobre essa doença, quais são os avanços mais recentes que a gente tem com relação ao tratamento e também a pesquisa envolvendo essa endometriose? O mundo todo pesquisa sobre endometriose, é uma doença muito importante. O impacto dela é gigantesco. Existem países que se dedicaram muito a estudar, inclusive, o impacto econômico que essa doença tem, porque as mulheres ficam incapacitadas de trabalhar, de cuidar de suas famílias, etc., né? Então, a pesquisa não para de avançar. E, assim, a gente tenta descobrir quais as causas, quais os fatores de risco. Será que a gente consegue curar essa doença? Porque não existe cura até hoje, né? Então, é uma doença que a gente fala de controle, de tentativa de controlar, de diminuir a velocidade de progressão, de melhorar a qualidade de vida. Mas não se fala de cura, como a diabetes, não tem cura. Não tem cura, já é certo que não vai ter cura. Mas a gente está cada dia mais procurando uma insulina melhor, procurando um tratamento melhor, não é verdade? Uhum. E é nesse sentido que caminha a pesquisa para endometriose, né? A gente gostaria muito de diminuir a necessidade de cirurgia para essas pacientes, mas assim, são avanços demorados, né? E que a gente ainda tem muito para avançar. Agora, doutora, qual a importância, né, da gente estar discutindo esse tema aqui não só aqui no nosso Podcâmara,
mas também lá no plenário da Câmara Municipal de Manaus, essa discussão foi levantada, né, pelo vereador Caio André, que é o presidente da casa. A gente vê pouca discussão, como a senhora falou, a gente ouve bastante sobre HPV, a gente ouve bastante sobre a diabetes, mas a endometriose ainda é um pouco silenciada, né? Qual é a importância da gente estar discutindo isso aqui agora? É justamente para a gente conseguir ajudar todas essas mulheres que sofrem verdadeiramente. Eu vou te dizer que até no meio médico elas sofrem, às vezes, com a incompreensão de algumas especialidades que não entendem a doença. Então, o povo padece por falta de conhecimento, não é isso mesmo? Então, assim, a gente precisa... Essa é a importância da discussão, é que todo mundo conheça, que elas não sejam mais julgadas, que elas consigam receber ajuda. A gente precisa, sim, que os nossos governantes tenham noção do que está acontecendo, porque a gente precisa de projetos de leis que amparem essas pacientes para quando elas mais necessitarem, porque não é todo mundo que a gente consegue controlar clinicamente, e nem mesmo após uma cirurgia. Então, vão ter as pacientes que vão se beneficiar, com certeza, né, de projetos de lei, assim. Falando em projeto de lei, né, de que maneira que o poder público, com uma Câmara Municipal, ou uma prefeitura, ou até um governo do estado, uma presidência, podem colaborar com essa discussão? Eu acho que a gente... precisa trazer para a população que eles entendam a importância da gente discutir mesmo, sabe? Eu acho que esse projeto é muito bom. É claro que a gente vai precisar treinar todos os profissionais para conseguirem verdadeiramente estratificar e identificar qual é o grupo de pacientes que vai ser beneficiado, sabe? É verdade, existe uma crítica a esse tipo de projeto de lei, porque eles acham, mas agora 10% das mulheres da força de trabalho agora vai deixar de trabalhar por 3 dias porque tem endometriose, e as pacientes assintomáticas? Verdadeiramente, essas mulheres não precisam estar afastadas do trabalho. Ou as bem controladas, elas estão controladas, elas não precisam estar afastadas dos trabalhos, mas vão ter mulheres em estado crítico. Agora, um detalhe importante é que esse projeto de lei garante essa ausência por 3 dias no trabalho para as mulheres que têm o diagnóstico de endometriose. Então, não é qualquer mulher que vai poder faltar ao trabalho durante uma cólica menstrual por 3 dias. É preciso ter esse diagnóstico da endometriose. Agora, doutora, para finalizar o nosso bate-papo, eu sei que tem muitas mulheres acompanhando a nossa conversa que devem estar um pouco apreensivas com relação a esse diagnóstico. É possível prevenir o desenvolvimento da endometriose para essas mulheres? A gente não tem essa resposta. A gente acredita que levar uma vida saudável, uma boa alimentação, evitando os alimentos inflamatórios, industrializados, ultraprocessados, a gente acredita que a gente pode ajudar muitas mulheres a não virem desenvolver formas graves da doença, enfim. Mas a gente não tem essa resposta. Será mesmo que a gente poderia estar fazendo algo que poderíamos estar evitando novos casos dessa doença? Não temos essa resposta. Acreditamos que não. Muito bem, doutora. Obrigado pelos seus esclarecimentos e seja mais uma vez bem-vinda aqui à Rádio Câmara, e a gente deixa suas considerações finais aqui na nossa Podcâmara. Eu gostaria de agradecer muito a segunda vez, né, que eu sou convidada aqui na Câmara para falar sobre esse assunto. É um assunto tão importante que agora em março, todos os anos, o mundo todo, a comunidade científica que apoia a endometriose marcha para trazer para todos o conhecimento da endometriose, para a comunidade geral, para as famílias, para os profissionais de saúde, para os nossos governantes, né, para o sistema de saúde. Então,
É um prazer estar aqui, porque eu vesti essa causa, eu vesti a camisa dessa causa, né? E eu tô aqui sempre o que vocês precisarem para contribuir com o que for necessário. Muito obrigado. Eu conversei com a médica ginecologista Liane Rogério, que falou um pouco sobre endometriose aqui no Pod Câmara, e a gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta com outro tema importante e relevante para a nossa sociedade aqui da cidade de Manaus, e eu encontro vocês lá. Obrigado.